gente vai falar hoje de um fenômeno que eu vou chamar de a confusão entre o que é um diamante e o que é uma bijuteria. E esse fenômeno, ele vem com duas partes na nossa conversa aqui. A primeira parte é a incapacidade imaginativa que nós temos de perceber o... Como é que eu vou dizer isso? A quantidade de efeitos que tem a partir de uma determinada causa. O descortinamento de uma ação ou de uma sequência de ações. Lá na frente, a gente não consegue olhar para o que pode acontecer na nossa vida daqui a um ano com o que nós estamos fazendo hoje. O que pode acontecer na nossa vida daqui a 5 anos com o que nós estamos fazendo hoje. E a gente vai olhar para um segundo ponto também, que é essa lei da acumulação das coisas para que qualquer tipo de resultado grandioso aconteça. Que é, vamos chamar isso de, você precisa acumular uma série de pequenas ações sem resultado algum para que você tenha um resultado esperado grandioso no futuro. A nossa conversa vai ser sobre isso porque ela parte de 2 casos que eu tive essa semana aqui. Primeiro caso de um dos meus clientes que quase desistiu do YouTube porque o que aconteceu? Esse cara descobriu que se ele postar certas frasezinhas de efeito no Instagram, ele ganha muito compartilhamento, consequentemente muito seguidor. Só que, por causa disso, ele começou a tirar a atenção dele do canal do YouTube, que é onde ele constrói a grande autoridade dele. Isso é uma coisa que é importante a gente descrever aqui. É claro que para você crescer muito rápido e ganhar muitos seguidores e muitos inscritos, você tem que falar coisas que são muito mais simples, básicas e até, vamos chamar assim, bobinhas. Porque é isso que gera identificação na maior parte das pessoas. Agora vamos partir de uma estatística real que eu já trouxe algumas vezes aqui no meu canal. As pessoas no Brasil, se você ganha 21 mil reais por mês e bota no teu bolso, você é 1% da população. Existe um outro dado que alguém me falou que o Thales Gomes soltou num vídeo que 70% dos empreendedores brasileiros tiram por mês 2 salários mínimos. Ou seja, 70% de quem empreende no Brasil tem 3 mil reais por mês. Ou seja, 70% das pessoas têm pouca grana. Tá? E aí a gente vai para essa comparativa com fazer conteúdos que dão muitas visualizações e muitos compartilhamentos. Pela estatística, a maior parte dessas pessoas tem um baixo poder aquisitivo, tem pouca grana. Como eles têm um baixo poder aquisitivo, eles não vão ter a capacidade de investir em produtos de ticket alto. Pega o caso desse meu cliente. Ele vende uma consultoria que vai variar ali dos seus R$ 2.500 por mês até os seus 10, 15 mil por mês. Aí agora eu te pergunto, um empreendedor que tira 3 mil reais por mês no bolso dele, qual a chance desse cara gastar 2.500 por mês numa consultoria? Eu vou chutar que é muito baixa. Porque esse cara vai sempre fazer a comparação entre o dinheiro que ele pega da empresa para ele e o dinheiro que ele está gastando nessa consultoria. E consultorias, no geral, não são contratações que nós fazemos com a expectativa de que elas não são prioridade, porque a gente não acha que aquele dinheiro é sempre um dinheiro que a gente não consegue mensurar o retorno direito. As pessoas têm muita dificuldade de mensurar o retorno de uma consultoria. Então, uma pessoa que consegue investir numa consultoria despreocupada, ela tem maior poder aquisitivo, porque ela pode perder aquele dinheiro. Basicamente é isso. E ela tem uma percepção de retorno daquilo ali muito maior. Existe uma regra quando a gente pensa em precificação de produto, que é a seguinte: a pessoa que tem pouco dinheiro, todo investimento para ela precisa ser bem calculado. Então todo dinheiro faz falta. Então se ela gasta R$ 500 numa consultoria, ela precisa extrair o máximo daqueles R$ 500 para fazer valer a pena.
Uma pessoa com muito dinheiro, por outro lado, ela pode desperdiçar. Então ela pode pagar 5 mil numa consultoria todo mês que ela não sabe se vai dar resultado. E aquilo não vai machucar o bolso dela ou a empresa dela, porque ela tem muito sobrando. Isso significa que a mentalidade dela é uma mentalidade muito mais focada no trabalho e no resultado do que do outro. O outro está na mentalidade de guardar. Cara, eu preciso proteger o meu dinheiro. Então a cabeça dele está voltada para segurar as coisas. A da pessoa que tem mais dinheiro está voltada para expandir as coisas. O medo dela é muito menor, porque a consequência de perder dinheiro é muito menos grave. Então, se uma pessoa que tem 3 mil por mês perde 500, é muito mais grave do que uma pessoa que tem 500 mil por mês e perde 10. Veja, uma perdeu números quantitativos muito mais que a outra. Uma perdeu 500, outra perdeu 10. É 20 vezes mais. 10 mil em vez de 500 reais. Só que 10 mil para ela representa muito menos do que 500 para outra. Agora a gente volta para o nosso assunto. Se eu estou focando em viralizar e atingir um grande público e falar com um monte de gente, mas o meu produto custa R$ 2.500 por mês, 5 mil por mês, 10 mil por mês, é claro que eu não estou fazendo a estratégia correta para o meu negócio. Porque para eu crescer muito, eu tenho que usar uma linguagem que vai fazer com que uma massa de pessoas chegue até mim. Estatisticamente, a massa tem menos poder aquisitivo. Então eu preciso mudar minha linguagem para algo que vai conversar com a minoria das pessoas. Só quando eu converso com a minoria das pessoas, eu tenho menos likes, eu tenho menos compartilhamentos, eu tenho menos visualizações. Eu não sei se você repara ou no meu canal, mas você pode reparar. Nos últimos 20, 30 dias eu tenho menos visualizações do que antes. Agora deixa eu falar uma outra coisa. Eu estou fazendo mais dinheiro nos últimos 30 dias do que antes. Por quê? Por causa do ajuste da linguagem e da escolha de com quem eu vou falar. Guarda isso. Vamos para um segundo caso. O segundo caso é de uma moça que ela desistiu do YouTube porque ela acredita que se ela pegar o dinheiro que ela está investindo para cuidar do canal dela e o tempo, e ela jogar isso em tráfego e exercícios e tarefas no Instagram, ela vai ganhar o dinheiro que ela precisa porque ela ainda não está vendo o retorno do investimento dela. Esse caso eu vou dividir em duas partes. O primeiro é, de fato, quando você tem pouco dinheiro para investir, todo investimento conta, igual eu te falei. Então é parte do que acontece com ela. Mas existe um segundo problema, que o que ela está fazendo é trocar um conteúdo que constrói confiança e credibilidade por um conteúdo que não constrói isso por causa de uma impressão, a mesma impressão do outro caso. Ganha seguidor, vê alguma coisa acontecendo, então vê o que os outros estão fazendo e então vai tentar fazer a mesma coisa lá. Uma percepção errada nisso é colocar mais dinheiro em tráfego vai me fazer crescer mais no Instagram, logo eu vou ganhar mais dinheiro. Isso é falso, porque colocar dinheiro em tráfego é só como você colocar um aditivo na tua... Não é nem um aditivo, porque aditivo pode melhorar a gasolina, mas é como você colocar um catalisador na tua equação química. Então, a tua reação química que está numa velocidade, quando você joga tráfego, ela aumenta a velocidade. Tu catalisa a coisa. Só que o tráfego é só catalisador, ele não altera o produto. Então, eu tenho um post de frasezinha, dando muito seguidor, eu boto mais dinheiro, vai dar mais seguidor, mas aquilo não aumenta a confiabilidade, porque aquele post não dá confiabilidade. Então, eu estou chegando a mais gente com conteúdo ainda fraco. Então, esse dinheiro que você deixa de investir num conteúdo que traz confiabilidade, credibilidade, e coloca em um conteúdo de maior alcance, mas menos construção de reputação, ele não é um bom dinheiro investido. Porque o retorno dele não vai ser tão bom no médio prazo. Vamos adicionar mais um fator na nossa equação. Essa moça que desistiu do YouTube, ela fez mais ou menos, eu acho que foi uns 30 vídeos, eu posso estar errado. E ela estava 4 meses fazendo o canal. Cara, nos últimos... Eu vou pegar aqui para não te falar uma besteira. E você vai ver que coisa interessante.
Mas os últimos vídeos dela foi que o canal começou a andar. E aí nós vamos entrar no efeito cumulativo das coisas no tempo. Quando você vê um primeiro resultado, você precisa ter certeza, você tem que saber que esse resultado ele antecede um outro melhor ainda. Porque ele vai se acumular junto com os próximos resultados depois dele. Olha isso daqui. Ela tinha vídeos que davam aqui, ó, 100, 200 visualizações. Os últimos vídeos dela, 500 visualizações, 600 visualizações, 2.300 visualizações, 500 visualizações. Então ela começou a pegar uma atração de visualizações muito maior. Quando eu olho o gráfico do YouTube Studio dela, a partir do dia 12 aqui, ó, então nos últimos 20 dias, esse gráfico muda de figura. Ele era um gráfico que vinha numa linha reta e ele começa a subir. Então ela começa a ter tração no perfil. Isso se traduz tanto em número de inscritos, quanto em visualizações, mas principalmente em tempo de exibição. Tempo que as pessoas estão passando com ela. Ou seja, ela está deixando um canal que vai começar a pegar tração agora para apostar no outro canal. O problema disso é que ela vai perder a força desse canal. O negócio da rede social é, você precisa da atração inicial, isso demora para conseguir. Uma vez que você pega elas, tem que fazer igual esse meu cliente aqui, ó, que disse assim, ele falou bem assim, ó, entrei no ciclo virtuoso de novo, vou surfar a onda antes que acabe. É isso aí. Você vai ver que nas redes sociais você vai passar por períodos de alta, períodos de baixa. Toda vez que você está num período de alta, se você parar a tua produção ali, você perde aquele momentum e aí você vai ter que meio que recomeçar do zero, tudo de novo. Então uma perda de tempo muito maior do que aquele tempo de pausa, porque existe todo o tempo de recuperação da coisa. É aquela coisa da inércia, você demora para tirar um carro. Se você quer empurrar um carro, aquelas competições de caras mais fortes do mundo, o cara tem que empurrar um carro. A parte mais difícil é fazer o primeiro movimento do carro. Porque depois que ele entrou em movimento, a força que você tem que fazer é muito menor, porque ele saiu da inércia. Então, a tendência das coisas é se manter na velocidade em que elas estão. Quando você começa a pegar tração, se você não para de fazer, você começa a ter o efeito cumulativo do resultado ao longo do tempo. Se você para, você volta para o carro parado. Quando tiver que empurrar de novo, você vai fazer uma força tremenda de novo para ele sair do lugar. E aí nós olhamos nesses dois casos a troca do diamante pela bijuteria. Que é o quê? O diamante, ele é um negócio que é mais difícil de encontrar. E vamos dizer, nós vamos usar essa metáfora de forma meio imprecisa, mas vai funcionar porque eu quero. Ele é mais difícil de encontrar e ele leva tempo para polir. Então, até você conseguir perceber onde está a coisa e o efeito que ela vai ter. E outra, o diamante é mais caro. Então, ele é mais difícil de vender. Se você sair oferecendo na rua, tem gente que não vai ter dinheiro para pagar. Tá, podem te roubar, né? Mas suponhando que ninguém te rouba. Ninguém te roube, você vai ter mais dificuldade de achar um comprador pelo preço mesmo. Tem menos gente disposta a pagar. Ou disposta não, podendo pagar. Então, o que acontece é o seguinte. Nesses dois casos, a gente vê a troca de algo que vai gerar os frutos de grande valor no médio e longo prazo por um possível ganho de curto prazo. E aí que tá. Às vezes você faz uma troca real de algo de longo prazo por algo de curto prazo que me dá um ganho. Porque eu preciso. Então, às vezes, a gente tem que fazer essas escolhas de abandonar algo bom de longo prazo para fazer a coisa de curto prazo. O problema é que aqui não é isso que está acontecendo. Aqui é um efeito de percepção. Eu acho que aqui vai dar mais certo. Só que isso acontece por quê? Porque apareceu um brilhozinho ali naquela coisa. Meu cachorro começou a latir aqui. Te acalma, meu. Apareceu um brilhozinho naquela coisa que confundiu a visão. Parece que essa coisa que está brilhando um pouquinho vale mais do que essa outra. Mas é só porque essa outra demora mais para eu escavar. Demora mais para eu polir e perceber o real valor dela. E aí vem a nossa dificuldade de imaginação, na qual eu me incluo, porque muitas vezes eu passei por isso. A gente tem uma dificuldade de cálculo
de quais são os efeitos das ações atuais. Então, quando eu venho e faço um vídeo que é menos compreensível ou interessante para uma grande parte das pessoas, eu tenho que saber que o efeito imediato é menos gente vendo. Mas eu também tenho que saber que existe um efeito prolongado da coisa. Vou te dar um exemplo que vai te ajudar a entender. Aqui no YouTube você pode crescer por recomendação de vídeos. Então o YouTube recomenda os seus vídeos. E a grande chave para os seus vídeos serem recomendados são bons títulos e thumbnails. E você pode crescer por pesquisa. Ou seja, as pessoas te encontram através de palavras-chave. Não estou nem falando do tempo de visualização dos vídeos. Nós estamos comparando a variável título e thumb dos vídeos, porque essa variável envolve também o SEO, que é a organização do vídeo para ser encontrado por pesquisa. No curto prazo, você vê muito mais visualizações se você fizer os seus vídeos pensando na recomendação, porque, evidentemente, o algoritmo vai te fazer ser encontrado por mais gente de curto prazo, se você acertar na thumb, na capa do vídeo e no título. Mas a tendência é que os vídeos de recomendação, eles tenham um tempo de duração e com longo prazo eles parem de trazer visualização para o teu canal. Já os vídeos de pesquisa, em que você usa termos de pesquisa, eles trazem pouca visualização no começo porque eles não têm um apelo de redação. Eles não chamam a atenção como títulos e thumbs. Mas no longo prazo, por serem as palavras que as pessoas estão pesquisando, você vai sendo encontrado. Então, um pouquinho todo dia você vai sendo encontrado. O que acontece? Qual é um erro que você pode cometer no YouTube nesse sentido? Querer fazer só vídeo de recomendação e abandonar os vídeos de pesquisa. Porque você ganha mais visualização no curto prazo. Mas você não está construindo uma lista de vídeos que vai te trazer visualização o tempo inteiro, mesmo depois de anos. Então pensa o seguinte, eu posso fazer um vídeo de como investir agora que o Trump quer taxar o Brasil. Esse vídeo vai dar muita visualização de curto prazo. Mas daqui a pouco esse negócio de taxação acabou. Esse vídeo para de dar visualização. Agora eu posso fazer um segundo vídeo, que é como investir no exterior. Esse vídeo vai dar pouca visualização agora em comparação com o outro porque ele não tem o apelo do momento. Mas no longo prazo as pessoas vão continuar investindo no exterior. Seja hoje, daqui 3 anos, daqui 5 anos, daqui 20 anos. Enquanto existir a possibilidade de investir no exterior, as pessoas vão pesquisar sobre investir no exterior. Então, esse outro vídeo, no longo prazo, vai tender a me trazer mais visualizações do que esse. E ele traz visualizações sem eu ter que trabalhar de novo. Conseguir enxergar esse efeito é o que eu estou chamando de você ser capaz de imaginar o que acontece com uma ação de hoje lá na frente. É a coisa que eu falo para minha esposa. A gente tem que viver a vida como se estivesse jogando um jogo de xadrez. Você está sempre pensando 3, 4, 5, 6 jogadas para frente, nunca na jogada atual. Porque se você só pensa na jogada atual, o que vai acontecer muitas vezes é você confundir uma coisa com outra. Você vai achar que o que é bom agora é bom para sempre. E você achar que uma coisa que é ruim agora é ruim para sempre. Então, às vezes, um cara vai lá, olha, gostou de uma mulher, essa é a mulher que eu quero casar. Mas ele olha, se eu casar com ela, eu vou deixar de ter todas as outras. Não vale a pena. Se ele não parar para pensar que daqui 10 anos já não tem outras. Ele já está ficando velho. Ele já não vai mais querer ficar vendo um monte de mulher. Ele vai querer uma mulher, vai querer ter uma família, vai querer ter filhos. Então, ele troca o bem futuro, que é o bem real, pelo bem presente aparente. E esse é o grande erro. A troca do bem real, futuro, pelo bem presente aparente. É como eu lá no vestibular. Eu podia escolher estudar para o vestibular, que era dali 6 meses, ou jogar videogame e ficar feliz no momento. É a batata frita. Eu posso escolher comer a batata frita e ficar feliz agora, ou escolher resistir para emagrecer e ficar feliz com o meu corpo no futuro. Então nós estamos sempre sendo colocados nesses dilemas na vida, que são os dilemas entre o bem real futuro e o bem aparente do momento. E a gente está sempre tendo que decidir entre essas duas coisas. Agora, quando a gente puxa isso para o mundo dos negócios, eu aprendi com vários erros e quase perdi a minha empresa umas 2, 3 vezes por causa disso. Porque eu olhei para o bem
aparente do momento e falei, que legal! E aí eu cometi um erro. Por quê? Porque eu esqueci do plano que estava acontecendo, pensando no bem real futuro. E aí quando eu esqueço do plano, eu já cometi um erro assim que me custou quase 1 ano para recuperar. Eu já cometi um erro assim que me custou uns 4 meses para recuperar. Então quando eu esqueço do plano e eu pego o bem presente aparente, porque tem o bem presente que é bom, mas o bem presente aparente, eu vou perder a rota. É como se tu tá no GPS, tu tem que pegar para a direita, tu te confunde e vai para a esquerda. Aí tem que fazer um retorno gigantesco lá na frente que vai perder metade do caminho. É isso. É isso que acontece. Então, na tua vida de negócios, você precisa estar atento a isso daí. Dentro desses exemplos que eu estou te dando, a coisa aqui é simples. Se eu quero construir algo duradouro de longo prazo, eu vou precisar ajustar a minha comunicação para falar com as pessoas que estão olhando para isso também, que têm a disposição para isso, que têm a capacidade de fazer esse tipo de investimento. E eu vou te falar, cara, provavelmente é uma minoria. Para quase tudo que eu posso imaginar, é com a minoria que você conversa. Então, se você tentar o tempo inteiro olhar os dados que demonstram a maioria, você vai se confundir e cometer erros. Você tem que esquecer os dados de maioria e prestar atenção nos dados corretos, que indicam que a minoria correta te encontrou e está falando com você. Reflita sobre isso, eu penso que vai te auxiliar. Nessa semana, até sexta-feira, estão abertas as inscrições para o meu novo curso Engenharia do YouTube. Ficam abertas por tempo limitado, só até sexta, depois acabou. Então, se você está vendo esse vídeo depois do dia 8, já não tem mais como entrar. Se está vendo antes, entre no Engenharia do YouTube. Tenho certeza que você vai tirar muitos frutos daquele curso para você fazer o teu canal no YouTube crescer. O link está na descrição para você saber mais detalhes. A gente se vê no próximo vídeo.